Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Os meninos perguntaram para mim: pastor, como é que você está fazendo para ficar parado? Vocês estão orando demais para ficar parado, porque é muito difícil, né? Esse tempo a gente tem que ficar mais parado, né? Mas Deus vai dando graça aí, né? João capítulo 20, verso 19 aí. Vamos lá? Na verdade, minha ministração está baseada bem no 19, mas nós vamos ler os outros versos também. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém, queridos? Após a morte de Jesus, os discípulos ficaram sem direção. Parece que a gente está num tempo que parece que a gente está meio sem direção. E tem momentos que a gente fica assim, e é assim que a gente parece que está. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e apareceu aos discípulos pela primeira vez ao cair da tarde do mesmo dia. Nesse dia os discípulos estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. Eles não estavam só com medo, eles estavam perturbados, inquietos, desassossegados. O coração deles era um turbilhão de dúvidas, incertezas e culpa. Tanto que quando Jesus entra, a primeira palavra de Jesus é: paz seja convosco. O medo era tanto que no verso 21 ele repete: paz seja convosco. Mesmo sabendo que por Maria Madalena, que ele havia ressuscitado, e mesmo tendo visto prova de que ele havia ressuscitado, segundo João 20, versos 3, o medo era tanto que eles permaneceram trancados dentro de casa sem acreditar. Tudo causado pelo reflexo do medo. Você tem ou está com medo de alguma coisa? Nem sempre o medo tem conotação de pavor, porque o medo é uma emoção essencial para sobrevivermos, para a sobrevivência do homem. O indivíduo destituído de qualquer temor, ele expõe-se a riscos que podem ser fatais. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu acho que até já falei isso para vocês, em que um dia à noite, de repente alguma coisa começou, eu não sei o que era, eu acho que era o vento mesmo, tentou entrar lá em casa, e o vento batia na porta, e a porta rangia, e tudo batia, e a minha mulher, já era de madrugada, futucou em mim e disse: amor, tem alguém tentando entrar em casa. E o medo, e eu falei assim: amor, vai lá. Eu falei assim: não, é você que tem que ir. Eu disse: não, eu fico aqui na retaguarda. Queridos, o medo às vezes nos faz prevenir ou colocar a pessoa que a gente ama em risco, né? A pessoa fica até pensando: será que ama mesmo? Segundo o livro das Crônicas, 20, versos 3, a Bíblia diz que quando Josafá soube que o inimigo vinha sobre ele,
eles chegaram e avisaram para ele um grande exército, 3 exércitos, vem contra você. A Bíblia diz que ele ficou tão apavorado, e a Bíblia diz no versos 3 que ele teve medo. Teve medo. Eu posso imaginar os soldados dele dizendo: vamos guerrear, vamos lutar, nós temos que fazer alguma coisa. E eu acredito que ele disse assim: eu não vou porque eu estou com medo. Entende que o medo nos faz parar. O medo nos faz pensar. É como se Josafá dissesse: eu não vou enfrentar o inimigo de qualquer jeito. E esse medo do rei faz ele buscar a Deus. Esse medo do rei faz ele jejuar. Esse medo do rei faz ele buscar a Deus de uma forma que Deus o direciona para que ele vença tudo aquilo que se levantou contra ele. O medo, queridos, faz de mim e de você uma pessoa melhor. Faz de mim e de você uma pessoa mais equilibrada. O que define a minha e a sua vida não são as nossas conquistas, mas as nossas renúncias. Tem certo momento que você tem que renunciar. Por exemplo, Adão não renunciou o quê? Não renunciou ao pecado. Ele deveria renunciar ao pecado, mas Adão não renunciou ao pecado. Em Gênesis capítulo 3, versos 10, a Bíblia diz que Deus, todos os dias à tarde, conversava com ele, pastor. E Deus não respeitou nem a lua de mel, porque todo dia Deus estava lá. Mas naquele dia, o Adão se escondeu. O Adão sumiu. E Deus disse: Adão, onde você está? Você comeu do fruto, Adão? E ele disse: eu fiquei com medo e me escondi. A falta de medo de Adão trouxe consequências para ele, para mim e para toda a nação. Quem não garante que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é consequência do pecado, da falta de medo de Adão? Queridos, tem gente que não está com medo dessa pandemia. Chega até a ser irresponsável. Eu vi a semana uma reportagem de um homem num bar, com um bar aberto. E o repórter chegou e disse: você não está usando máscara nem nada, você não usa álcool, já não estou com medo nada, eu não pego, não estou nem aí. Então, gente que chega a ser irresponsável. Esse dia eu falei para os adolescentes, que adolescente parece que não tem medo. E falei: vocês têm que ter medo. Ah, mas não pega em nós, se pegar não faz nada. Vocês têm que ter medo de transmitir esse vírus para alguém da sua família. Você tem que ter medo. Saindo do culto lá, um medo veio, já pegando em mim, eu dei um pulo assim: sai! Mas falei: sai, demônio. Mas fiquei tão assustado na hora. Fiquei. Aí ele assustou comigo. Ele falou assim: que nada, pastor, tem álcool na veia. Eu disse: meu Deus, de repente eu tinha que falar com ele que tinha sangue de Jesus na veia. Então, queridos, às vezes você tem que ter medo. Uns dias desse aí, eu fiz um aconselhamento, saí, e tem uns meninos lá na igreja lá que tem um bilhar em casa lá, e eles disseram: pastor, vamos lá. Eu brincar um pouco. Eu fui lá, e a hora foi passando. Irmãos, eu fui chegar em casa, quase meia-noite. A gente entra assim. Mas parece que mulher tem um ouvido. Eu sentei no sofá. Quando eu olhei assim, parecia um fantasma do meu lado. Isso é hora, amor? Não, o quê? Estava ali com os meninos. Mas, amor, isso não é hora de chegar. Eu percebi que ela não gostou. Né? Até brigou comigo que eu deixei a máscara ali dentro do carro. Olhei para ela ali, olhou com a cara feia pro meu lado.
Então, irmãos, e aí passou 3 dias, aí eu estou lá na igreja, acabou o culto, estava lá, os meninos vieram de novo. Ô pastor, vamos lá de novo? Deus que me livre. 3 dias atrás eu tive problema lá em casa. Agora se eu for de novo, aí eu estou salvo. Irmãos, eu não tenho medo da minha esposa. Já é bem claro aqui. Não tenho medo da minha esposa. Mas a gente precisa evitar problema. Você tem que tentar evitar, irmãos. Você tem que ter medo de problema. Você tem que ter medo de perder o seu casamento. Eu me lembro de um pastor, muito amigo meu, e o pastor Cláudio conversando demais com ele, se resolveu separar da mulher dele e tal, e nós chamamos ele para um café e conversamos. Sei que eu fiz um monte de café com ele, conversei, eu e o pastor Cláudio fomos colocando ele no canto da parede, mas nada fez ele mudar de ideia, nada. Irmãos, as pessoas não deveriam separar, porque não deve separar, porque é bíblico, mas as pessoas separam-se. Você tem que ter medo. Você tem que ter medo de ficar distante demais da sua esposa. Você tem que ter medo de ficar distante demais do seu esposo. Tem gente assim, pastor, mas nessa pandemia aí o pessoal está separando. Você não está ouvindo aí? Está separando porque está junto demais. Não está separando porque está junto demais, não, irmãos. Está separando porque quando tinha que ficar junto, ficou separado. Agora não consegue ficar junto, você está entendendo? Então está separando porque ficou separado demais. Até rimou. Então você tem que ter medo. Às vezes a pessoa casa, e a pessoa, o homem era tão bonito, a mulher era tão bonita. E em casa, daqui a pouco você olha, mas que não está mais aquilo que era. Eu vou assim, o que aconteceu com vocês? Pastor, nós casamos. Então porque casou, vai relaxar. Então a gente tem que ter medo, a gente tem que se cuidar. Eu acompanhei um casamento que mulher não se cuidava, que não estava nem aí. E fui acompanhando, fazendo de tudo, e psicólogo, um monte de coisa, a mulher não está nem aí. Acabou com o casamento, acabou, não deveria, mas acabou. A gente tem que ter medo. Tem gente que não tem medo. Tem gente que relaxa com a saúde, né? Tem gente que não cuida da saúde. Eu orei por um senhor não, porque alguém disse que a vida começa aos 40, né? E esse moço com 45 anos, eu orei por ele, ele entregou Jesus comigo, entregou a vida dele. E queridos, ele conversando comigo assim, pastor, há 5 anos atrás eu tive uma dor de cabeça. E eu querendo ganhar dinheiro e trabalhando demais. E minha mulher falava assim, vai no hospital, essa dor de cabeça. Ele disse, não vou nada, é só uma dor de cabeça. E não foi, e passou o tempo, não foi. E a mulher ficou no pé dele, vai no médico, ele disse, não vou. E uma hora não teve jeito, ele não aguentou mais. Quando ele foi, descobriu que era um câncer na cabeça dele. E o médico falou, tem quanto tempo você sente essa dor de cabeça? Ele, 5 anos atrás. Ele falou assim, se você tivesse vindo há 5 anos atrás, você não teria esse câncer. E ele morreu com 45 anos, irmãos, porque não teve medo. Eu tive um irmão que morreu com 48 anos de idade. Estava jogando bola junto comigo, passou mal. E levei ele para o hospital, ele morreu. E depois que ele morreu, nós fomos na casa dele, pastor, ele tinha pressão alta. E nós descobrimos dentro da casa dele caixas e mais caixas de remédio de pressão fechada. É uma pessoa que não tinha medo. Não tinha medo. Um dia desse aí eu fui na casa de um chegado meu, muito chegado meu, cheguei lá. Tinha um cara, assim, um rapaz, assim, ele tinha uns 40, hoje ele tem uns quase 50, mas na época ele tinha uns 45. E olha assim, tinha um menino, assim, de uns 35 anos, mas imagina um menino bonito, era um menino que está na casa dele. Cara, assim, bonitão, alto, top. Eu falei assim, esse menino aí é quem? Eu sou pastor, esse é um amigo meu que mora em outro
mora numa cidade distante, veio para cá fazer uma prova. Eu falei assim, tá, mas ele está ficando aonde? Não, está ficando na minha casa. Ah, e quando você vai trabalhar? Não, ele fica aí com a minha mulher. Eu falei, você é doido? Falei na hora. Irmãos, imagina, o cara, o marido, esse amigo meu era tipo parecido comigo. Imagina, esse amigo meu. E o cara era tipo Cauã Raymond. Ah, não dá muita diferença, né? Mas era um negócio assim muito diferente. Eu falei, você é louco. A gente tem que ter cuidado, irmão. Você tem que ter medo. A gente tem que ter medo de colocar certas coisas dentro da nossa casa. Nós temos que ter medo de colocar algumas pessoas ou pessoas dentro da nossa casa. A gente tem que ter medo de tomar certas decisões. Sansão, quando começou a se envolver com as mulheres filisteias, o pai dele falou, meu filho, você é louco, você não envolve com essa menina não, com essas mulheres não. Mas o Sansão não teve medo. Às vezes você não tem medo, você namora com quem não é para namorar, você se envolve com quem não é para namorar, você não tem medo. Você não tem medo de arrebentar com a sua família, você não tem medo de arrebentar com seus futuros filhos, não tem medo. E consequência da falta de medo de Sansão, ficou cego e morreu prematuramente. Davi deveria ter tido medo de se envolver com Batseba. Mas ele não teve medo. A gente tem que ter medo, irmãos. Medo, às vezes, de falar dos outros. Medo de reagir no trânsito. Medo de sujar o nome da gente. O medo é um dispositivo de segurança. O medo levou os discípulos a trancarem a porta. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Sabe qual é a notícia? Às vezes é nesses momentos de portas trancadas, é nesses momentos que tudo está fechado, é que Jesus entra e diz que a paz esteja entre vós. Jesus entrou e disse, Jesus se colocou no meio deles e disse que a paz esteja entre vós. Quando Jesus ressuscitou, a porta, a pedra do sepulcro estava fechada. Queridos, Jesus ressuscita e Jesus abre o sepulcro de dentro para fora. Então, quando ressuscita, o sepulcro está fechado. E você poderia dizer, mas pastor, por que ele não atravessou? Ele não atravessou porque a porta do sepulcro tinha que estar aberta, para que todas as pessoas pudessem ver até hoje em Israel, que ele ressuscitou. Queridos, a base da nossa fé aconteceu de portas fechadas. Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Lembra da viúva sem nada? Num tempo de luto, de crise? E o que o Eliseu, o profeta, disse para ela? Entra na sua casa, você e seus filhos, fecha a porta, e a Bíblia diz que com portas fechadas, o milagre jorrou. Em tempo de portas fechadas, o milagre de Deus pode jorrar na minha, na sua vida e na nação brasileira. Onde Lázaro estava quando Jesus ressuscitou? Dentro de um túmulo com portas fechadas. Onde José estava quando foi chamado por Faraó? Dentro de uma prisão. Ele sai de lá e se torna o governador do Egito. Eu creio, queridos, e quero profetizar e jogar por terra toda a palavra desses profetas do caos, dizendo que depois dessa pandemia vai ser difícil. Não, eu quero profetizar que Deus vai nos abençoar, que depois dessa pandemia vai ser um tempo novo, vai ser um tempo de renovo de Deus, vai ser um tempo de avivamento em nome de Jesus. Então, em meio ao medo e com as portas fechadas, Jesus entrou e trouxe a paz. Hoje nós estamos com as portas fechadas.
com medo do que está lá fora. Quais são os seus medos? Você está com medo de morrer? Você está com medo de perder o emprego? Quantos já perderam? Estão apavorados. De repente você está com medo do futuro, o que vai ser? O que os seus medos, os meus medos estão causando em nós? Em Marcos 6:50, diz que os discípulos estão vivendo a pior tempestade. Estavam apavorados dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Na última hora, o tempo todo Jesus não vinha, estão apavorados. E a gente fica apavorado, a gente fica orando e buscando a Deus. E a gente acha que o negócio vai melhorar e parece que está piorando, não é? E os discípulos estão apavorados, na última hora, não tem mais jeito. Dentro do barco. E a Bíblia diz que Jesus chega e diz: não temais, não tenha medo, sou eu. Ele entra no barco e a tempestade acalma-se. Jesus entra na casa e a paz se estabeleceu. Jesus entra aqui e a paz se estabelece. Jesus entra na sua casa e a paz se estabelece. O interessante é que antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos atrás de portas trancadas por causa do medo dos judeus. Depois do Pentecostes, foram presos por falta de medo. Antes, o medo era pela ausência de Jesus. Agora, a coragem é consequência da presença de Jesus. Jesus chega, declara paz, e Jesus fala para eles receber o Espírito. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Queridos, Jesus diz: eu tenho um propósito na vida de vocês. Eu tenho um propósito na vida de vocês, em meio a esse caos. Querido, Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão para mim, para você, em meio a esse caos. Quando Jesus chega, Ele lança fora todo o medo descontrolado. Por isso que Davi diz no Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Você acha que Davi não estava com medo? Ele estava com medo, mas ele tinha controle do medo dele. O medo dele não controla ele, sabe por quê? Há uma certeza: Jesus está com ele, Jesus está presente. Quando o medo nos controla, a gente faz igual Elias. Nós falamos na live ontem. Elias, quando Jezabel disse assim: eu vou te matar, e manda avisar para ele, falou com Acabe: se manda avisar para Elias que amanhã ele vai morrer. Ele fica tão amedrontado, mas tão amedrontado, que a Bíblia diz que ele foge, entra debaixo de uma árvore, fica deprimido, angustiado lá. Qual foi o problema do Elias? Ele ficou com tanto medo, que ele tirou os olhos de Deus e colocou em Jezabel. Elias pensou que a vida dele estava nas mãos de Jezabel. Deixa eu dizer para você: a sua vida, a minha vida, não está nas mãos dessa pandemia, queridos. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Se você analisar, se você vai para 1 Reis 19, 13b, eu acho fantástico ali. Lembra que Elias está dentro da caverna? E aí Deus chega. Deus já estava lá, porque Deus fala bem assim. O que Deus falou? Deus falou assim: o que você está fazendo aí, Elias? Deus não falou isso, pode ler o texto. Deus fala assim: o que você está fazendo aqui?
aqui, Elias. O que ele quer dizer com isso? Que independente do momento que eu e você estamos vivendo, Deus está presente. Eu queria convidar a equipe aqui, o Ministério de Louvor. Queridos, o medo descontrolado pode sinalizar a ausência de Jesus ou o distanciamento dele. Quem sabe você que está na internet hoje, quem sabe o que você precisa fazer não é abrir o seu coração para o medo, mas é abrir o seu coração para Jesus, para que Ele entre e traga paz na sua casa e na sua vida. Quem sabe você está nos assistindo e você está com medo. Quem sabe esse medo distanciou você de Deus. Então hoje é uma noite de você voltar para Deus. Essa é uma noite de você se aproximar de Deus e dizer: Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria nesse momento que a pessoa que está em casa, de repente você está aqui e você ainda não abriu o seu coração para Jesus. Quem sabe você está em casa e esse medo descontrolado, queridos, representa que você está distante de Deus. Porque quando Jesus chega, Ele traz paz. Ele chega e diz que a paz esteja nessa casa, que a paz esteja na sua vida. Se você está em casa agora, ou se você está aqui e você ainda não abriu o seu coração para o Senhor, o seu coração está aberto para o medo, eu queria que você orasse aí, que você fechasse seus olhos aí em casa ou aqui e dissesse: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que meu coração, ele não pode estar aberto para o medo descontrolado, mas o meu coração, ele precisa estar aberto para o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração agora e peço ao Senhor que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor traga paz, que o Senhor estabeleça paz agora. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu coloco a minha vida agora na tua dependência. Eu coloco a minha casa agora nas mãos do Senhor. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Você que está aqui ou em casa, que está de repente distante de Deus, e esse tempo de pandemia distanciou você de Deus. Esse dia eu liguei para uma pessoa, estava tão distante, e ela disse para mim assim: pastor, eu estou com medo demais. Eu falei assim: mas você não está... Não, eu não estou aparecendo na igreja, eu sei que é 30 pessoas, eu sei que está tendo todo cuidado, mas eu estou com medo demais, pastor. Irmão, a gente entende. O problema é que essa pessoa, ela está indo trabalhar, ela está andando para tudo quanto é lugar, e sabe qual é a impressão que eu tenho? Que isso não é medo, isso é distanciamento de Deus. Eu estou dizendo nesse caso. Então quem sabe você está apavorado, querido, você está distante do Senhor, você precisa hoje voltar para o Senhor. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu entendi, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído, Senhor. Diga: Senhor, eu não quero ser como Elias, eu não quero olhar para aquilo que está à minha volta, eu não quero deixar que isso controle a minha vida. Eu quero que o Senhor controle a minha vida, e eu volto para os teus caminhos, eu volto para a tua presença, eu coloco o Senhor no centro da minha vida agora. Me perdoe, Senhor, porque às vezes eu me distanciei, porque eu olhei para aquilo que estava à minha volta, mas hoje eu coloco o Senhor no centro da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Quais são os seus medos, queridos? Eu queria cantar uma canção de adoração, e eu queria, num ato de fé, que você, enquanto eles vão só aqui tocando, 1 minuto assim, e você começasse a falar para Deus quais são os seus medos.
Diga: Senhor, meu medo é isso, meu medo é aquele. Irmãos, eu sei, a gente fica com medo mesmo. Mas você e eu precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida. Ninguém tem autorização para tocar em mim, nem em você. Porque quem direciona a nossa vida é Deus. Diga: Deus, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Você está em casa, diga para Deus: Senhor, eu estou com medo. Enquanto a gente canta, nós queremos ser voz profética para dizer, como Jesus disse, que a paz esteja entre vós, que a paz do Senhor entre na sua casa agora, que a paz do Senhor entre na sua vida agora, que a paz do Senhor entre no seu coração agora e tire todo medo descontrolado. Diga para Deus: eu quero profetizar e declarar que enquanto nós estivermos cantando, a paz do Senhor vai invadir você aí na sua casa agora. A paz do Senhor vai invadir os hospitais. A paz do Senhor vai invadir a nave da igreja. A paz do Senhor vai invadir o seu quarto. Toda angústia, toda depressão, todo medo, todo pavor vai bater em retirada, porque a paz do Senhor, e vai voltar a brilhar os seus olhos, de saber e crer que Deus está no controle. Enquanto nós adoramos, que a paz do Senhor entre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Faça dessa canção uma oração. Porque Ele vive. Você que está na sua casa, você que está aqui, cante, diga a Ele, diga a Ele. Temor. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Medo descontrolado, porque eu sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há temor, temor não há. Declare. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Diga. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei,
pode dizer: Deus enviou. Pode declarar, pode profetizar e cantar. Faça dessa canção uma oração. Cante como você nunca cantou antes. Seu filho. Enquanto você canta, a paz do Senhor se estabelece na sua casa. A paz do Senhor entra agora no seu coração e vai te retirada todo medo e perdoar. Na cruz morreu